Oi, eu sou Moisés Prado e quero por meio desse vídeo apresentar os meus textos. Textos que você já pode ter lido, né, antes de ter visto o vídeo, ou se não, eu convido a ler. São textos que você vai encontrar na minha página, principalmente as minhas fotos, que são textos que eu dividi entre as fotos, ou até mesmo uma foto só. Em primeiro lugar, eu não sou nenhum poeta famoso, escritor, sou uma pessoa comum, né, assim como você, e sei lá, gosto de colocar as minhas ideias em papéis, né, às vezes eu faço uns rascunhos, algumas coisas, e no meu ponto de vista tem algumas ideias interessantes. A princípio, as pessoas me perguntam assim, o que você quer passar com os seus textos? Qual é o seu objetivo em escrever? Qual é o sentimento na época? Tem vários textos que são sentimentos ou sei lá, alguma coisa que eu vi, que marcou, e eu comecei por palavras e saiu um texto. Certa feita teve um caso muito interessante, um amigo meu, muito gente boa, li um texto meu e o texto citava coisas assim difíceis de a gente se compreender, que acontecem no nosso planeta, né, coisas às vezes injustas. E essa pessoa leu esse texto e perguntou para mim se estava tudo bem comigo, se tinha alguma coisa errada. E foi engraçado porque é o seguinte, a gente quando lê um texto, né, a gente tenta entender o que o autor estava pensando na hora, né? E eu acho que esse não é o ponto. Na verdade, teve uma poesia que eu vi que eu acho que a gente nem poderia chamá-la de poesia, porque a poesia é uma frase. Era uma frase que tem o seguinte, a poesia chama Déjà Vu, né, e o autor com ela diz o seguinte, a minha poesia não tem propósito algum, senão para aqueles que se acham nela. Se achar numa poesia é algo muito forte, parece algo simples, mas é algo muito profundo. Porque quando você lê um texto ou escuta uma música e essa música é forte e fala com você de uma forma assim profunda, como se tivesse sido para você aquela coisa. Por quê? Déjà vu, né, é uma expressão francesa que significa já visto. Então, a partir desse princípio, a gente pega um texto e começa a ler e passa por palavras que tem sentido para nós. Então, quando você lê um texto, você não tem que buscar o que o autor pensa, mas se identificar com ele. Saber o que ele é para você. Saber o que aquelas palavras entram no seu cotidiano. E ver que elas significam algo. Significam algo mais profundo. Então, o poder de você poder escrever um texto é muito grande. Quando você lê uma música que uma certa pessoa escreveu, ela consegue falar com você em várias e várias emoções, situações diferentes, né? Então eu te desafio a estar lendo a partir de agora com essa ótica também. Quando você for ler um texto, é muito bom saber o contexto do autor, né? O que aconteceu para ele ter escrevido determinados assuntos, né? Aonde se situava aquela pessoa, mas acho que isso não importa tanto como o seu consentimento, a sua opinião. Quando você lê um texto e ele trazer para você algo, saiba que aquele significado é para você e não o que o autor pensava, né? Então eu te convido mais uma vez a ler os textos, passar por eles, tem a minha vida, mas não pense o que o autor quis, o que essa pessoa quis. Eu sou uma pessoa como você, né? Eu tenho as minhas frustrações, nós sentimos os mesmos medos, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas. E às vezes a gente escreve algo para nós, mas você vai ler e vai entender para você de outra forma. Lembre-se dessa poesia Déjà Vu. Lembre-se dela. Quando você ler um texto, traga para você. Tire soluções para você. Tire aprendizados para você. Até mais, tudo de bom.